Queridos irmãos e amigos, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Este é o programa da Igreja Cristã Maranata, que tem como tema a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E conosco aqui, participando, contribuindo com esse programa, o nosso querido pastor Leonardo Diniz. A paz do Senhor, pastor Leonardo. A paz do Senhor, Luciano, é Leonardo Azevedo, mas a paz do Senhor aos irmãos também. Nós estamos aqui para receber essa bênção junto com os irmãos. Às vezes a gente confunde, porque ele é irmão do pastor Diniz, né? Então, mas Diniz é o primeiro nome, não é? Não é o sobrenome. Não é o sobrenome. É Leonardo Azevedo. Isso. No dia de hoje, neste episódio, nós vamos falar acerca da Trindade nos dias de Noé. Nosso foco é identificar a Trindade aqui e nós vemos a ação tanto do Pai, do Filho e do Espírito Santo aqui nos dias de Noé. E vamos fazer uma comparação com os dias atuais, porque o Senhor Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, assim será também os dias que antecedem a sua vinda. Portanto, nós vamos ler alguns versos da palavra de Deus que fala da ação de Deus Pai agindo naquele momento da história, cerca de 4.400 anos atrás, 2.400 anos antes da primeira vinda do Senhor Jesus. O dilúvio aconteceu nesse período e nós vamos ver na palavra de Deus que o juízo veio do Pai, mas também o plano de salvação, o projeto de salvação veio de Deus Pai. Tanto que nós vemos alguns versos da palavra de Deus, como Gênesis, capítulo 6, verso 5, que mostra o seguinte: Deus viu a maldade do homem que se multiplicava sobre a terra. Nos dias atuais não é diferente. A palavra de Deus diz que um dos sinais do fim dos tempos, que antecedem a volta do Senhor Jesus, é que, pelo fato do amor se esfriar, a iniquidade seria multiplicada. E também, Deus Pai revela um projeto de salvação através da arca. Porque em Gênesis 6, verso 18, ele diz assim: contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e teus filhos. E também, como nós vemos no verso 8, como que Noé foi escolhido? Noé foi escolhido pela graça de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz em Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, um ato da soberania de Deus em escolher Noé. E Noé, a experiência de salvação de Noé não foi somente a graça, mas a fé também. Em Hebreus capítulo 11, os versos que falam a respeito de Noé, diz que pela fé Noé, divinamente inspirado, avisado das coisas que ainda iam acontecer, ele preparou a arca para a salvação. Então nós vemos aqui na experiência de salvação de Noé a graça e a fé que vem do alto, a fé que fez com que Noé obedecesse à ordem do Senhor em todo o tempo que ele construiu a arca. Então, nós podemos assim ver que o projeto de salvação, o juízo estabelecido por Deus Pai e a escolha segundo a presciência de Deus, segundo a sua graça e pela fé, nós vemos aqui a ação de Deus Pai. Para falar da ação do Deus Filho, a ação do Senhor Jesus aqui nos dias de Noé, onde nós encontramos aqui no texto, né, a figura profética do Senhor Jesus, o pastor Leonardo Azevedo estará falando aqui agora. Amém. Isso que você falou é muito importante, porque fala de uma eleição. Não foi Noé que escolheu conhecer a Deus. Não. Noé achou graça. E o projeto do Senhor, essa eleição, o Senhor já fez desde a eternidade. Noé estava sobre a face da terra
E Deus não criou a terra para que houvesse só maldade. Como é muito claro nos nossos dias, que Jesus diz que seria como nos dias de Noé. O homem olha para o mundo e como é que você vai explicar que o Deus que te chamou é o Deus da salvação, que Deus é bom, mas a maldade, ela se multiplicou. E essa operação, essa eleição que o Senhor faz com Noé, por quê? Noé achou graça. A nossa eleição é porque a graça do Senhor te escolheu. Você ouviu a voz. E toda a igreja que ouviu a voz do Senhor é porque ela achou graça. Mas ela foi eleita desde a eternidade. O evangelho da salvação é eterno. Essa palavra da salvação é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele deu. Esse projeto ele deu para Noé. Ele falou para Noé, ele revelou para Noé as coisas que iam acontecer. Por quê? A palavra é clara. Ia salvar Noé e a sua família. Esse é o projeto de salvação. Eu salvo tu e a tua casa. E o projeto para a vida de Noé era uma salvação que nem ele conhecia, nem o mundo conhecia. A maldade todos conheciam. Hoje é muito claro, a maldade todos conhecem. Não precisamos de explicar o que está faltando no mundo. Não precisa de explicar. O homem sabe o que está faltando. O homem conhece a maldade. Ele não conhece a salvação. Ele não conhece o projeto. O projeto o Senhor revela para aqueles que foram eleitos segundo a presciência, como você falou, de Deus Pai. Então, tem um projeto revelado. Para quem? Para os eleitos. Não é? Então, essa eleição, como é que Noé ia explicar que ele era eleito? Como que ele ia explicar o projeto? A palavra fala que ele era pregoeiro. Ele pregava a salvação. Ele pregou a salvação. Quem recebe esse projeto, essa bênção da salvação e vê as coisas que vão acontecer, toma posse e ciência dessa verdade, não tem outra coisa para falar. Se a maldade vai perecer, se o mundo vai perecer, pastor Luciano, nós vamos falar de quê? Da salvação, não né? é? E nós vemos aqui, né, pastor Leonardo, que na arca, nós vemos a arca como uma figura profética do Senhor Jesus. A Bíblia é cheia de tipologias, de simbologias, de alegorias, de figuras que representam aquilo que estava por vir no Novo Testamento. E a arca, nós vemos no texto bíblico, que era o único meio de salvação. Não havia outra forma de salvação. Havia um juízo estabelecido sobre o pecado, sobre a humanidade, uma condenação de morte. Então, para se salvar da morte, só existia uma forma, um meio, entrar na arca. Então, só existia um caminho. E isso nos faz lembrar que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Só existia uma porta para entrar na arca. Não é interessante? Só existia uma porta e a porta era a única que não tinha medida. Porque fala da graça, do amor imensurável que não se pode medir, o amor do Senhor, o amor de Deus, que excede todo conhecimento humano, não é? Então, a porta da graça hoje também está aberta, a oportunidade, não é? E existe um texto da Bíblia, da carta do apóstolo Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, verso 20, que eu vou ler aqui, diz assim: os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, poucas almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo.
Aqui a palavra de Deus diz que poucas almas se salvaram, 8, não é? Noé e a sua família. Mas será que o Senhor Deus só queria salvar Noé e sua família? A Bíblia diz que nesse tempo aqui houve a longanimidade de Deus em esperar. Quando se fala da longanimidade de Deus, é Deus com toda a paciência esperando, dando oportunidade de salvação para a humanidade. Como o pastor Leonardo diz, Noé, ele era o pregoeiro da justiça, e o tempo que ele esteve preparando a arca, construindo com seus filhos, alguns até entendem que foram quase 100 anos, né? Não é possível precisar o tempo certo de preparação da arca, não, mas foram dezenas de anos, né? Porque nós vemos que, então foi um tempo muito extenso para dar oportunidade às pessoas, aquelas pessoas que conheciam Noé, aquelas pessoas que recebiam testemunho de Noé. Então foi uma oportunidade para que elas pudessem ser salvas também. E nesse texto, o apóstolo Pedro compara a arca ao Senhor Jesus, porque a palavra de Deus diz também que nós fomos sepultados com o Senhor Jesus pelo batismo nas águas. Então o batismo nas águas é um testemunho público. Nós vamos falar de um episódio só sobre isso, né? Não é hoje, não. Hoje a gente está dando uma pincelada rápida, um spoiler, porque o batismo nas águas é isso, um testemunho público de que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E no batismo nas águas também tem a ordenança do Senhor Jesus para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o apóstolo Pedro ele alcançou essa revelação aqui, que a arca, a salvação que Deus proveu por meio da arca, representa o Senhor Jesus, porque nele, em Jesus, nós morremos para o mundo e ressuscitamos também com ele. E nós falamos aqui que existia, não é, pastor Leonardo? Vou até te pedir para você explicar isso para os irmãos. Existia uma única abertura superior na arca, uma única janela, e tinha alguns objetivos. Quais eram os objetivos? Isso. A arca é um projeto, né? Então, Noé recebeu um projeto. O homem, ele não conhece o projeto, né? Ele não conhece o projeto. Até o dia que você é chamado e conhece o projeto. A maldade, o homem conhece. O homem sofre a maldade. O homem sofre a injustiça. Convive com ela, mas não aceita. Até o dia que você conhece o projeto da salvação. E o que o pastor está falando é que esse projeto tem uma janela. Nesse projeto tem uma ligação com a eternidade. Tudo que entra nesse projeto, quando a porta se fecha, é ligação com a eternidade. Do céu vem a luz. Do céu vem o ar. Você vai respirar. Vai inspirar, você vai ser inspirado pelo Espírito Santo. Essa janela é Jesus. Essa ligação que nós temos com a eternidade, daquilo que vem do alto, né? Daquilo que nós estamos em comunhão com o alto, é porque nesse projeto tem uma ligação. Esse projeto está ligado ao céu. Você que pegou o projeto da salvação, que vai te livrar da maldade e da injustiça, porque Noé é pregoeiro da justiça, que não existia. No nosso mundo, nós não precisamos explicar para ninguém que a justiça é impossível. A justiça do homem, ela é impossível. É claro, hoje não precisa ninguém explicar, porque Jesus falou que nos nossos dias seria como nos dias de Noé. Noé era o pregoeiro da justiça. Que justiça? Aqui tem uma ligação com o céu. Isso mesmo. Tá ligado à eternidade. Tem uma luz, tá ligado. E fora da arca é a morte. É o que o homem não quer. É o que você não quer para sua casa. O Senhor te deu salvação. Ele te deu Jesus. Tem um projeto de salvação para o homem. Isso mesmo.
E é Gênesis 6:16 que diz isso, que seria feita uma janela em cima na arca. E por essa janela, Noé só podia olhar para o céu. E Jesus disse nesses últimos dias, quando nós virmos todas as profecias se cumprindo, ele diz assim: erguei as vossas cabeças, olhai para o alto, olhai para cima, porque a vossa redenção se aproxima. E nós gostaríamos também de falar, não podemos deixar de falar, é claro, da ação do Deus Espírito Santo nos dias de Noé. Já falamos da ação de Deus Pai, Deus Filho, do Senhor Jesus, e agora vamos falar do Deus Espírito Santo. E está no verso 3 do capítulo 6 de Gênesis, que diz assim: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. A palavra contender, o verbo contender significa competir, disputar. Em outras versões, no lugar de contender está agir. Contender significa levar a juízo. Então Deus disse que a maldade, a iniquidade era tão grande nos dias de Noé que ele se arrependeu de ter criado o homem. Ele disse que o espírito dele, o meu espírito, ele está falando de quem? Do Espírito Santo, não contenderá, não agirá para sempre com o homem. Os dias dos homens, a partir de agora, serão 120 anos, né? Alguns estudiosos da Bíblia até interpretam de maneiras diferentes, né? Tem pessoas que pensam que os 120 anos aqui foi o tempo que restou até o dilúvio, não é? Alguns pensam dessa maneira. Outros entendem que os 120 anos é a longevidade mesmo, a expectativa de vida. E nós vemos que depois do dilúvio foi diminuindo consideravelmente a expectativa de vida. Houve homens que viveram quase 1000 anos, né? Como Melquisedeque, como o próprio Noé também. Mas a partir de Noé, as gerações que viveram após, foi decrescendo a expectativa de vida. E hoje, como que a palavra de Deus é poderosa. Você não vê ninguém que vive mais de 120 anos hoje também não, né? Foi Matusalém, né, que viveu mais. Exatamente. Hoje, nos dias atuais, que são comparados a Noé, hoje, por mais que a medicina, a ciência tenha se multiplicado, você não vê alguém que vive mais de 120 anos. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa, né? Viva e eficaz, ela se cumpre. Então, quando Deus disse, o meu Espírito não contenderá mais, porque o Espírito Santo, ele luta com o homem no sentido de levá-lo ao juízo, mostrar para o homem que existe um juízo sobre o pecado, que o salário do pecado é a morte, é uma condenação. E Deus estava dizendo que estava dando uma oportunidade, mas que não seria para sempre. O Espírito Santo não iria contender com o homem para sempre. E a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo, ele fala disso várias vezes, né? Que existe uma luta entre o Espírito e a carne, não é? A palavra de Deus diz que essa luta está dentro de nós. É o Espírito Santo em nossas vidas, querendo nos santificar, e a carne que se inclina para o pecado, ela se opõe à obra do Espírito Santo. Hoje, nós podemos dizer também que nos dias atuais, como nos dias de Noé, o Espírito Santo, ele continua contendendo com o homem, dando oportunidade, procurando convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, conforme o Senhor Jesus nos ensinou. Mas não será para sempre, porque quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo sairá deste mundo juntamente com a igreja. Então, aquilo que se aplicou nos dias de Noé se aplica também nos dias de hoje, não é, pastor? Amém. Exatamente. A palavra nos ensina que Deus é amor. O projeto de Deus, ele não muda, ele é salvação. A palavra de Deus nos revela a salvação. Então é um projeto
para família. Por quê? Porque na família existe uma essência de Deus. O pai que dá vida pelo filho. Isso é uma essência que o homem tem de Deus. Essa é a semelhança que o homem tem de Deus. Você não escolheu o seu filho. Nós vamos falar isso futuramente. Mas você escolheu o nome do seu filho. É nome e filho. O amor de Deus está aí. Esse projeto que o pastor está falando está aí. Porque quem te amou, te corrigiu, te colocou limite, que o pastor está falando. A obra de Deus é limite. Então, não contenderei para sempre o homem, tem um limite. E o homem vai viver no limite, quer queira, quer não. A ciência luta para mudar esse limite. O homem quer vida, mas tem um limite. E quem te amou falou, juízo, hein? Quem ama fala, juízo. Há um juízo. E esse juízo, Deus colocou como um limite. Deus nos limitou. E esse projeto de salvação é para que a sua vida não tenha limite. Você quer o projeto? É o projeto de salvação. Jesus é o projeto de salvação na sua vida. Amém. E também nós vemos na palavra aqui, logo depois que terminou o dilúvio, na figura profética da pomba, nós vemos que a pomba é um símbolo do Espírito Santo. Então aqui nós vemos também a ação do Espírito Santo. Noé soltou primeiramente o corvo e depois a pomba. Existe até um estudo bíblico que nós aprendemos nos seminários sobre o santo e o profano, não é? Mas nós sabemos também que a pomba representa o Espírito Santo, porque no ministério de Jesus, quando ele estava sendo batizado por João Batista, veio o Espírito Santo sobre ele na forma corpórea de uma pomba. E nós vemos aqui 3 tempos distintos também que Noé solta a pomba. Primeiro, a palavra de Deus diz que Noé soltou o corvo, e o corvo foi e voltou, e só isso, não é? A palavra não fala mais nada. Mas quando fala da pomba, por 3 vezes Noé solta a pomba. Na primeira, ela foi e não tinha lugar para pousar, ela voltou e Noé esperou mais 7 dias. Depois de 7 dias, soltou a pomba novamente, e agora ela volta com uma folha de oliveira no bico. Esperou mais 7 dias, Noé solta novamente a pomba pela 3ª vez e agora ela não voltou mais. E era um sinal de que estava chegando o dia, era próximo o dia que ele iria sair da arca, não é? E o que representa essas 3 saídas? Essas 3 vezes que Noé solta a pomba, está falando da ação do Espírito Santo no Velho Testamento, na dispensação do Pai, de Deus, o Velho Testamento. O Espírito Santo agia, mas ele era derramado não de uma forma abundante sobre toda a carne, mas pontualmente sobre alguns servos, não é? Não era de uma forma ilimitada como nos dias atuais. Não é? O Espírito Santo ele agia dessa maneira. E isso está representado na primeira vez que Noé solta a pomba. A segunda vez, nós vemos que ele traz na pomba, no bico, a pomba traz no bico uma folha de oliveira, porque a oliveira verdadeira é o Senhor Jesus. Então, é o Espírito Santo que dá testemunho, que testifica a respeito do Senhor Jesus. Então, fala da ação do Espírito Santo no ministério do Senhor Jesus. E pela 3ª vez, a pomba foi e não voltou mais, representando a dispensação do Espírito Santo no período da graça, no período da igreja. E isso é maravilhoso, nós vemos aqui na palavra, porque o homem que nasce de novo, ele é guiado pelo Espírito Santo. Isso era um sinal que, a partir de então, Noé seria guiado não pelo corvo, mas pelo sinal da pomba. É na direção do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que nenhuma condenação há, Romanos 8:1,
para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, simbolizada pelo corvo, um animal imundo, mas segundo o Espírito, simbolizado aqui pela pomba. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos chegando já ao final do nosso programa, deste episódio, e se o Senhor assim nos permitir, no próximo episódio nós vamos falar de um tema muito interessante, que será a Trindade no juízo da Torre de Babel. E assim, que Deus possa nos abençoar a todos os irmãos. A paz do Senhor, pastor Leonardo. Amém, paz do Senhor, irmãos.